queria que você abrisse a Bíblia, por favor, em Romanos 14, 17. O que o irmão Rodrigo ministrou, nós estamos tendo um momento muito especial. Muitas pessoas ficam olhando a parte ruim disso. Eu tenho visto por outro ângulo a parte boa disso. É nesse momento que Deus vai levantar verdadeiros atalaias do Senhor. É nesse momento que Deus vai levantar pessoas comprometidas de verdade. Irmãos que às vezes têm uma dúvida e eles entendem que agora é hora de fazer diferença. O texto diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem uma cultura muito peculiar, que é muito diferente da cultura do mundo. O mundo valoriza o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, a avareza, a idolatria, o mundanismo. O reino de Deus valoriza o amor, o altruísmo, a justiça, a verdade, a fidelidade e as coisas espirituais que são eternas. Há uma diferença muito grande de valores. O mundo valoriza o que é aparente. Deus valoriza o que ele vê que ninguém vê. O mundo vê a nossa roupa. Deus vê o nosso coração. Quando alguém faz algo, Deus vê a intenção por que foi feito. Por isso que quando eu digo aqui, irmãos, não traga dízimo se você está trazendo porque a igreja precisa. A intenção não é essa, a motivação não é essa. Claro que a gente precisa para pagar as contas, para pagar os compromissos, claro, isso é óbvio. Mas a motivação não pode ser essa. A motivação tem que ser por gratidão, por fidelidade, por bondade. A motivação, Deus está vendo, a motivação não pode ser uma troca, não pode ser uma barganha. A motivação é gratidão. Eu sou grato a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem me dado, eu sou grato a Deus pela saúde, eu sou grato a Deus pela provisão, eu sou grato a Deus. Agora mesmo eu estava ali dentro falando com o pastor João. Ele está lá em Fort Myers ainda, vai chegar dia 10. E ele estava passando o dízimo dele, mandando para a gente para colocar no envelope. E ele disse: pastor, eu estou tão grato, porque o furacão passou aqui, derrubou tudo. E nós não tivemos nada. É a fidelidade do Senhor. É a fidelidade. Eu falei: então você está voltando cheio de testemunho para dar, né? Então, assim, é muito gostoso a gente poder contar as bênçãos que Deus tem dado. Então, querido, o reino de Deus, os súditos, eles são orientados a nada fazer, escutem bem, por contenda, por vanglória, mas por humildade, considerando, e aqui está, considerando o outro superior a si. Irmãos, às vezes, eu preguei muito em eventos grandes. E às vezes tinha pessoas que entravam pelo fundo, subia, pregava e saía pelo fundo para ninguém falar com eles. Eu ficava tão triste, porque, meu irmão, ninguém é maior do que ninguém. Nós somos, se tirar a graça de Deus da nossa vida, não sobra nada. Se tirar a graça de Deus de nós, não sobra coisa nenhuma.
Então nós precisamos saber que o que nós fazemos, fazemos pela graça de Deus. O que nós pregamos, pregamos pela graça de Deus. O que nós cantamos, cantamos pela graça de Deus. Querido, cada cidadão do reino, ele é chamado para trabalhar, para promover o amor, para promover a justiça, para promover a verdade, para promover a liberdade, as leis de Deus aqui na terra. Ele é chamado em prol de promover todo o bem-estar que Deus tem trabalhado para dar àqueles que o servem, para dar àqueles que têm compromisso e aliança com Ele. Deixa eu fazer um paralelo aqui para os irmãos entenderem. No mundo, se um bater, o outro revida. Se alguém for prejudicado, ele vinga-se. No reino de Deus, cada um de nós somos desafiados, e aqui está, a dar a outra face ao que fere, e não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Essa parte aqui não é fácil. Você amar quem te ama é fácil. Você amar quem está do teu lado é fácil. Mas você amar e servir quem não te ama é complicado. Mas nós precisamos vencer isso. No mundo, as pessoas amam quem as ama. No reino de Deus, as pessoas recebem dentro do seu coração a graça para amar aqueles que maldizem, bendizer aquelas pessoas que estão dizendo algo contra ele, fazer o bem sem olhar a quem, orar pelos que maltratam, orar pelos que perseguem. Esse é o reino, irmãos. Nós estamos muito acomodados e acostumados em fazer o que o mundo faz, mas o reino de Deus, ele é diferente. Para viver como cidadão do reino, não basta confessar a Cristo e ser membro de uma igreja. É necessário falar a língua de Deus, é necessário viver de acordo com os princípios de Deus, é necessário viver conforme a lei de Deus, é necessário viver conforme, tendo os valores que Deus colocou para o seu povo viver como reino. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Salmo 15, versículo 1, 2 e 3. Eu queria que você, irmão querido, abrisse a sua Bíblia e deixasse aberta em Salmo 15, porque eu tenho certeza que você vai anotar algumas coisas aí. Esse texto, ele é um desafio para cada um de nós. O Salmo 15. O Salmo 15 é um desafio para nós, e ele é algo que nos deixa paralisados. Porque a gente começa a ler e diz, meu Deus, onde é que eu estou nisso aqui? Vamos lá. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Na outra versão, diz, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. É uma pancada. Eu queria que a gente pudesse... Nós temos
um tempo limitado, mas eu queria caminhar aqui com vocês rapidamente entre essas qualidades aí. Primeiro, seja plenamente íntegro. Aquele que é íntegro na sua conduta. Eu fui buscar algumas definições de integridade, porque muitas vezes a gente fala íntegro e vem de uma raiz que é a raiz inteiro, que não há dolo, que não há quebradeira, mas eu fui buscar outras definições de íntegro. Diz assim: integridade significa harmonia com Deus, porque ninguém é completo se não estiver em harmonia com o Criador. Então, integridade, a primeira das qualidades é harmonia com Deus. Integridade é a excelência de caráter espiritual, que se expande em todas as áreas da vida e que só pode ser adquirido por meio da obra de Deus nós permitimos que haja em nós. E quem é que faz essa obra? O Espírito Santo é quem opera dentro de nós, nos dando essa capacidade de ter a excelência do caráter espiritual. Íntegro é o clímax de todas as virtudes. Integridade é um alto padrão de honestidade. Integridade é um alto padrão de verdade. Integridade é um alto padrão de decência. Integridade é um alto padrão de honra que jamais deve ser quebrado. Então, quando Deus fala que o homem do altar precisa ser íntegro, ele está dizendo que precisa ter essas características. Que o diácono ou a diaconisa precisa ser íntegro, precisa ter essas características. Alto padrão de honestidade, verdade, decência, honra. Vamos lá. Integridade é um alto nível de moralidade e de excelência, sem importar com o que está acontecendo ao seu redor. Isso aqui é muito sério. Eu vou agir não porque o que está agindo ao meu redor está me levando a isso, não. Eu tenho uma integridade que eu tenho que agir conforme ao que Deus colocou no meu coração. Eu não posso ser movido por circunstâncias. Porque tem pessoas que erram, a gente vai conversar com elas, ela diz: pastor, eu estava vivendo exatamente esse momento. Então coloca a circunstância como sendo a culpada. Não, íntegro é aquela pessoa que tem moralidade excelente. Ele não se importa com o que está acontecendo ao seu redor. Ele tem a sua moral em excelência. Ele sabe que ele precisa de prestar conta a Deus. Por isso, o cidadão do reino de Deus, ele anda na contramão do mundo. Enquanto os valores do mundo ensinam a ser desonesto. Enquanto os valores do mundo ensinam a ser corruptos. Enquanto os valores do mundo ensinam a ser mentirosos, enquanto os valores do mundo ensinam a ser enganadores, os valores do reino de Deus, a base dos valores do reino de Deus, Rodrigo, aquilo que você estava ministrando, o alicerce dele é integridade. O alicerce dos valores de quem serve a Deus é ser íntegro. O discurso do cidadão do reino precisa combinar muito com integridade. A nossa vida, primeiro, precisa chegar diante de Deus, Deus olhando a integridade que está dentro de cada um de nós. Segundo,
eu peguei uma definição aqui que eu pulei, mas eu vou voltar aqui e ler. Essa definição é de um comentarista que ele comenta os livros do Novo Testamento. E esse moço, ele tem comentários de todos os livros do Novo Testamento. Os comentários dele são ricos, muito bons de conteúdo. E ele diz aqui: integridade é quem é sincero, que não anda em falsidade, não tem duas caras e só fala a verdade. É bem definido. Se nós desejamos andar como cidadão do reino, a primeira coisa que nós precisamos ser é íntegros. Íntegros. Íntegros em toda a nossa maneira de viver. Ô Almir, liga esse ar aqui, por favor. Aquele lá de trás está com um problema, então está ligado esses dois. Liga mais um, porque aqui em cima de paletó está abençoado. Vamos lá. Segundo, é aquele que pratica o que é justo. O cristão, primeiro, ele tem que ser íntegro e, segundo, praticar o que é justo. O cidadão do reino de Deus, ele pratica a justiça, porque ele ama a misericórdia. Ele sabe que Deus tem prazer naqueles que praticam o que é justo. No entanto, o que seria praticar a justiça? Qual é esta definição de praticar a justiça? Praticar a justiça é repartir. Praticar a justiça é dividir. Praticar a justiça é olhar com olhos de amor para o lado. Praticar a justiça é ter empatia com as outras pessoas. Obrigado, amigo. Praticar a justiça é ter graça no coração, e não uma graça qualquer, a graça que Deus concede. E eu quero te falar, quando você recebe a graça do Senhor, você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo dia vem gente pedir coisa aqui. Tem umas pessoas que você vê na cara que é coisado. É mentira. Mas tem umas pessoas que contam uma história tão convincente que eu falo com elas assim: eu vou te ajudar. Se você estiver mentindo, é problema seu com Deus. Então, antes de te entregar alguma coisa, eu quero orar por você. E eu faço uma oração: Deus, que tudo que falou aqui seja verdade. Se é mentira, o Senhor trata com ele, que ele está roubando a igreja. Então, tem gente que já falou: não, deixa aí. Então, a questão é muito sério isso. A gente precisa entender o que é fazer justiça. Não é perseguir ninguém, não é ficar... Não, é ajudar com amor, com carinho, ter empatia. Tem irmãos aqui que o irmão Zé Ricardo vai na casa deles e volta e diz: pastor, essa família aqui está precisando de mais do que uma cesta. Então a gente ajuda. Nós não vamos deixar de ajudar. Agora, queremos ajudar quem precisa. Quem precisa. Por isso que nós criamos o hábito, pediu, deixa o endereço, a gente vai lá te fazer uma visita. A gente vai ver o que você precisa. Então, irmãos, é fazer as coisas de Deus com responsabilidade. Não é sair por aí repartindo sem responsabilidade. Servir ao próximo é um ato de
há amor ao Senhor. E o cidadão do reino, ele é íntegro, mas também ele é um homem que pratica a justiça. Ele tem o coração voltado ao coração de Deus. E servir, segundo a Bíblia, implica em manifestar a justiça, em demonstrar o reino de Deus, porque fica muito ruim se a gente falar de justiça e não praticá-la. A Bíblia diz em Mateus 5, versículo 10, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Terceiro, aquele que não usa a sua língua para difamar. O verdadeiro cristão do reino de Deus, ele usa as suas palavras para abençoar pessoas. O que sai da sua boca produz alegria, o que sai da sua boca produz esperança, o que sai da sua boca produz encorajamento, o que sai da sua boca produz motivação e paz. O reino de Deus, ele é traçado em cima de Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6 e versículo 9 e 10. Vamos olhar isso aí? Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo e um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Agora o versículo 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Meus irmãos, tem um livro do pastor Jorge que é best-seller, chamado Bênção e Maldição. É o livro que ele mais vendeu. E esse livro está em vários países do mundo. É um livretozinho pequeno, eu acho que tem ali, se os irmãos quiserem, depois fale com os diáconos ali, porque esses livros que nós colocamos ali, não é para dar. Ele tem um valor simbólico para que os irmãos, é o valor que custa para a gente. Então você pode levar. Esse livro tem feito bênção na vida de tantas pessoas. Ele explica o que é falar para abençoar e o que é falar para amaldiçoar. O verdadeiro cristão, meus irmãos, precisa tomar muito cuidado quando ele abre a boca para sentenciar alguém. Ele precisa ter cuidado quando ele abre a boca para dizer: você não vale nada. Para dizer: você nunca vai ser bem-sucedido. Irmãos, é muito melhor a gente ter o cuidado de ser abençoador. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não é possível viver como cidadão do reino e não praticar esses mandamentos. Nós somos confundidos como cidadão do reino de Deus porque ainda estamos
nós não somos confundidos como cidadãos do reino de Deus, porque ainda estamos tendo práticas na nossa vida que são práticas mundanas. Há uma série de coisas que, se nós praticarmos, nós vamos ser chamados de cristãos. O nome cristão foi dado àqueles que eram pequenos cristos, que eram iguais a Cristo, que andavam sobre o domínio das palavras de Cristo. Então, a palavra aqui é um elogio imenso. Esse é um cristão. Ele cultiva a integridade, ele cultiva andar segundo os propósitos, ele cultiva andar segundo os preceitos. O mundo, ele vive completamente desassociado da verdade. Ele vive completamente desassociado com as coisas do bem. O mundo hoje, ele sente prazer em mentir, ele sente prazer em falar enganando. Isso é o mundo, mas o povo de Deus, há um tribunal mais alto que nos observa. E esse tribunal é o Senhor. O mundo ouve o que falamos, Deus vê o que pensamos e o que queremos fazer. Por isso que todas as ações nossas na igreja, todas as ações nossas no dia a dia diante de Deus, precisam ser ações trilhadas em princípios de integridade. Irmãos, servir o Senhor não é algo que o mundo conhece. Servir a Deus precisa de renúncia. Servir a Deus precisa abrir mão da vontade própria. Servir a Deus precisa, muitas vezes, esmurrar a carne, porque a sua carne te leva a fazer algumas coisas e você diz, isso não é atitude de um cidadão do reino. Servir a Deus não é vir à igreja apenas para ser um assistente. Ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide não é uma palavra para pastores, para missionários, também é, mas é para todos nós. Então, ser cidadão do reino, nós precisamos ser íntegros. Ser cidadão do reino, nós precisamos praticar a palavra. Ser cidadão do reino, nós precisamos conduzir o que o Senhor quer dentro de nós, que é a justiça. Ser cidadão do reino é combinar todas aquelas princípios e atitudes que o Senhor deseja ver em nós. Irmãos, todas as pessoas, cada igreja tem o seu regimento interno, que são as práticas da igreja. A Assembleia de Deus tem um regimento interno, a Igreja Presbiteriana tem um regimento interno, que norteia a prática dos seus membros. A nossa igreja, ela tem um regimento interno. E nós já teve uma época aqui que a gente já estudou sobre isso aqui. Se algum irmão não sabe, fala comigo que eu te passo o regimento. O que é que nós cremos? Quais são as práticas que nós obedecemos? O que é que nós vivemos? Porque, irmãos, ficar na igreja não é uma coisa tão simples, porque aonde você vai, as pessoas olham para você e eles não falam o seu nome, mas eles falam, ele é da igreja tal. Então você é um outdoor, eu sou um outdoor. Nós somos outdoors de Deus. Aonde quer que estejamos, as pessoas estão olhando para nós. E na aula aqui de sexta-feira, da Escola de Líderes, obrigado, pastor, nós estávamos vendo algo muito interessante. Nós não sabemos quem é que nos conhece,
Você anda na rua e você não sabe quem te conhece. As pessoas estão esperando uma atitude para te abençoar e dizer que pessoa abençoada, ou uma atitude para dizer ele é, depois diz que é crente. Você lembra lá do Pedro? Você parece com ele, eu não. Mas você tem a fala deles, eu não. Eu já contei aqui uma vez que eu fui para o Espírito Santo e parei num posto para apanhar uma bebida de limão. E eu fiquei procurando e eu estou vendo uma senhora atrás de mim, onde eu ia, ela ia. E a gente que fica muito ligado, a gente percebe. Chegou na hora que eu peguei a bebida de limão, eu cheguei no caixa e ela falou: paz do Senhor, pastor. Falei: paz. Ela falou: eu estava esperando o senhor chegar no caixa. E o senhor estava passando ali pelo lado das bebidas. Eu falei: será que o pastor vai pegar? Aí eu fiquei quieto. Irmãos, o mundo está procurando ver o exemplo. O mundo está procurando olhar para nós e ver cidadãos do reino. Não de palavras, que palavra qualquer um é, mas atitude. Nós precisamos pregar com a nossa vida. Nós precisamos pregar com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Palavras é fácil. Nós precisamos pregar com os nossos gestos. Nós precisamos pregar com tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, eu não tenho dificuldade na minha vida com ninguém. Eu já tive pessoas que tentaram, de uma certa maneira, fazer algo. Eu não tenho dificuldade com ninguém. Se precisarem de mim, qualquer um, eu estou pronto para servir. Pronto para servir, pronto para abençoar, pronto para abraçar. Nós não podemos guardar nada aqui. Guardar no coração mágoa, quem sofre somos nós. Guardar no coração barreiras, quem sofre somos nós. Deixa eu te dizer uma frase para encerrar e os músicos podem subir. Eu quero dizer uma frase que quero que você guarde. Plantar é uma escolha. Colher é obrigação. Você escolhe o que planta, mas você colhe tudo que planta. Então, às vezes, nós não entendemos isso. Escolha plantar boas sementes. Escolha plantar sementes que vai trazer bênção para a sua vida. Irmãos, ontem mandaram um vídeo para mim que me impactou tanto, tanto. O pastor de Itaúna é um grande amigo. E ele viajou para Boston, foi pregar lá e conversamos um bocado a respeito de onde ele comprar algumas coisas. E depois ele disse assim: vou te mandar um negócio. Ele me mandou um vídeo de pessoas ensinando e caindo morto. De pessoas pregando e caindo morto. De pessoas fazendo todos os seus trabalhos e Deus recolhendo. Nós não sabemos o que vai ser nada daqui a 5 minutos. E às vezes nós procedemos como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo para consertar. Ninguém sabe o que vai ser amanhã. Tem tanta gente sem falar com o pai, tem tanta gente sem falar com a mãe, não pede perdão a um, não pede perdão ao outro, não fala com os filhos. E aí, se Deus hoje te pedir a tua alma,
O que tens preparado para quem será? A vida do reino de Deus não é viver em festa. A vida do reino de Deus é guerra. É guerrear. Eu faço o que preciso, não o que quero. As pessoas que fazem o que querem vão colher sérios problemas. Mas quando nós fazemos o que precisamos, e o que nós precisamos hoje é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se você vê esse vídeo, é impactante, porque são pessoas que não têm sintoma algum de nada, e a vida encerra para aquela pessoa, naquele lugar que ela estava falando. Eu quero encerrar com uma pergunta. Se hoje fosse o dia do arrebatamento da igreja, se hoje fosse o dia do nosso acerto de conta com Deus, eu e você seríamos cidadão do reino ou cidadão da terra? Quando idealizou a igreja, ele idealizou a igreja com vidas de pessoas íntegras, de pessoas que a vida vale mais alto do que as palavras, de pessoas que possam inspirar outros a servir a Deus, de pessoas que vão bater no ombro e dizer: cara, você serve a Deus de uma maneira tão extraordinária que eu queria aprender com você. Me ensina a servir a Deus do teu jeito. Irmãos, cidadão do reino, que não se aparta dessa lei, de dia e de noite. E ele disse: pastor, o que pode ser feito para que eu possa firmar meus pés? Eu disse: leia Provérbios. Leia um capítulo por dia. Hoje, por exemplo, hoje nós estamos no dia 13. Leia o capítulo 13 de Provérbios. São capítulos pequenos, mas tem ensinos que vai mudar a sua vida. Tem ensinos que vai mudar o seu viver. Oramos. Eu pedi a Deus que abençoasse a sua vida. A minha oração nesta manhã é que todos nós possamos entender o que é ser cidadão do reino. Vir à igreja, sentar aqui, participar do culto é simples. Mas ser cidadão do reino é muito mais. Ser amigo de Deus, é sentir falta da presença de Deus, é congregar na igreja, porque congregando na igreja é que nós somos testados, nós somos corrigidos, nós somos ensinados, nós somos admoestados, nós aprendemos a caminhar com o Senhor. O diabo sabe que uma das armas mais poderosas é a falta de repetição. O pastor Ernesto Rodrigues foi o maior nome da nossa denominação, Convenção Batista Nacional. O pastor Ernesto levou a palavra de renovação espiritual por esse Brasil inteiro. Mas o pastor Ernesto, ele sempre falava uma coisa e no final ele repetia 3 vezes. Porque Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. E um dia na aula, eu tive aula com ele no seminário, eu perguntei: pastor Ernesto, por que o senhor repete 3 vezes a mesma coisa? E ele disse: para gravar. Se nós repetirmos o que Deus fala,
aquilo entra no nosso coração. E Satanás sabe disso. Ele disse que a transformação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele sabe disso. Então ele coloca no coração das pessoas para assistir em casa. Por quê? Porque enquanto estiver assistindo, uma criança passa, um animal brinca, vai acontecer qualquer outra coisa que vai tirar a sua atenção e você não vai receber como você está recebendo aqui agora. Porque nesse momento você só olha para mim para receber a palavra. Então, quando você está em outro lugar, sua atenção é dividida. O Brasil passou por uma transformação ética na década de 60, 70, 80 e 90, que foi colocado esses ensinos nas novelas e colocado em pequenas pitadas dentro do lar de cada um todos os dias. Aquilo que nós achávamos que era pecado, hoje nós achamos comum. Porque a televisão botou dentro do nosso lar. Todo dia uma pitadinha, todo dia uma pequena pitada. E essa arma o diabo de uma forma tão grande. Se você usar a mesma arma para o bem, todos os dias se aliar à palavra, todos os dias comer a palavra, toda oportunidade congregar, ouvir, adorar e praticar o que está na palavra como cidadão do reino, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, irmãos, vamos prestar atenção. Cristianismo não é algo que nós podemos fazer de qualquer maneira. Cristianismo é algo que nós precisamos cantar.